cultura e tradicionalidade na diversidade do português. Ricardo estava maravilhado com a beleza da cidade de São Bonifácio. Onde quer que olhasse, montanhas verdes se elevavam como guardiãs do lugar, enquanto o rio cristalino serpenteava tranquilamente, refletindo os tons vibrantes do céu. Tudo ali parecia envolto em um clima de paz, mas havia um mistério no ar. Era como se a cidade sussurrasse segredos antigos, contidos nas vozes dos mais velhos. Nas festas anuais e nas tradições esquecidas, o jovem professor de português, recém-chegado, tinha uma paixão insaciável pela riqueza cultural da língua. Ele queria abrir a mente de seus alunos para as diversas expressões que existem no mundo lusófono. Seus primeiros dias na escola foram preenchidos com diálogos animados sobre provérbios, lendas e folguedos de diferentes localidades. Porém, tudo mudou quando ele encontrou um antigo diário de couro empoeirado, escondido entre os livros na biblioteca da escola. Com o coração acelerado, ele abriu a capa e foi imediatamente envolvido por palavras antigas, escritas com uma caligrafia quase ilegível. A cada página virada, ele descobria lendas fascinantes de encantamentos e festas tradicionais que haviam sido esquecidas com o tempo. Havia relatos de uma celebração chamada Festa das Almas, onde os ancestrais eram honrados com danças e comidas típicas. Mas havia algo mais, algo sombrio, menções a um guardião que protegia a cidade de forças malignas. Ricardo não pôde conter sua curiosidade e decidiu investigar mais a fundo. Ao andar pelas ruas de São Bonifácio, ele percebeu olhares furtivos e cochichos entre os moradores, motivos de orgulho e também de receio. Ao comentar sobre suas descobertas, ele se deparou com reações inesperadas. Alguns moradores ficaram entusiasmados, enquanto outros franziam o senho, como se um passado oculto estivesse prestes a ser revelado. Ele sentiu um frio na barriga ao perceber que talvez aquela cidade guardasse segredos que muitos prefeririam esquecer. E numa noite, enquanto a brisa fresca soprava suavemente, Ricardo recebeu um convite para a festa anual em honra da cidade. O coração pulsava de expectativa. Ao pisar no chão batido da praça central, com as lanternas iluminando os rostos sorridentes, a alegria era contagiante. Mas conforme a festa avançava, algo estranho começou a acontecer. Ele viu figuras encapuzadas e sussurros ecoavam entre os risos. O diário pesava em seu bolso como uma âncora. Ao subir ao palco para felicitar os organizadores, Ricardo hesitou. Olhou para o diário em sua mão e, por um instante, se perguntou se estava realmente pronto para enfrentar os fantasmas do passado. As danças giravam ao seu redor, mas a sensação de que algo o observava o fazia se sentir inquieto. Ele precisava decidir se continuaria sua busca pela verdade ou se permaneceria em silêncio, respeitando as sombras que envolviam a cidade. A música parou de repente e um silêncio inquietante tomou conta. Ricardo respirou fundo, segurando o diário, enquanto sentia que talvez tudo estivesse prestes a mudar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
O silêncio instalado na praça era opressivo. Ricardo sentiu o peso do diário em seu bolso, a urgência pulsando em seus músculos. Ele respirou fundo. Então, do meio da multidão, um grito rasgou o ar. Todos se viraram. O som vinha de uma mulher, Clara, uma das organizadoras da festa. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. A coisa que nós tememos está de volta! Ela gritou, a voz tremulando. A atmosfera mudava. O clima de festa se desfez em um arrepio coletivo. O pânico começou a se espalhar como um incêndio. Murmúrios, olhares nervosos, pessoas se afastando, buscando abrigo. Roupas coloridas e sorrisos agora eram apenas uma lembrança distante. Ricardo, tomado pela confusão, se sentiu deslocado. O que ela quis dizer? O que poderia estar de volta? Ele olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Todos pareciam saber algo que ele não sabia. Clara olhou para ele e, por um momento, seus olhos se encontraram. Havia uma mistura de medo e reconhecimento, e ela parecia implorar por ajuda, mas não era o momento de hesitar. Clara, o que está acontecendo? Ele gritou de volta. Mais uma vez, o silêncio na praça se instalou, todos segurando a respiração, esperando. Clara abriu a boca, mas antes que pudesse falar, uma sombra se moveu na escuridão, do lado oposto da praça. Era uma figura alta, encapuzada, como aquelas que ele havia visto nas danças antes. Seus passos eram lentos, firmes, quase hipnóticos. Um calafrio percorreu a espinha de Ricardo. Havia um pacto. A voz de Clara soou, quase como um sussurro, mas todos escutavam. Um pacto com o guardião, mas acho que ele se quebrou. As palavras dela eram como facas, cortando o ar pesado. Ao redor, olhares furtivos aumentavam ao redor, as pessoas se afastando ainda mais. Mas Ricardo estava fixo na figura. Ricardo forçou seu corpo a se mover, os pés grudados ao chão. Ele precisava se aproximar. A figura encapuzada parou. E quando o manto se abriu de forma abrupta, um brilho ameaçador iluminou o lugar. Algo que parecia uma máscara antiga, coberta de símbolos, lançou um brilho difuso sobre os rostos aterrorizados. Ele tentou enxergar além da máscara, tentando captar quem ou o que estava oculto. Mas antes que pudesse entender, os gritos começaram. Primeiro um, depois outro. Uma onda de desespero tomou conta da praça. Ricardo percebeu, com horror, que não eram apenas os gritos de medo, mas de raiva, de um passado revelado. Mulher ao seu lado? Clara! Tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você fez? Ela gritou para a figura. O olhar dela estava carregado de dor e algo mais. Traição. Ricardo ficou paralisado. O que quer que tivesse acontecido, ele sentia que estava no centro da tempestade. E ao olhar para Clara, percebeu que estava perdendo o controle da situação que nem mesmo entendia. A figura começou a falar, e suas palavras eram um eco sombrio das lendas que só existiam nas páginas do diário. Os ancestrais exigem um preço. Ricardo sentiu um nó na garganta. Não era só uma celebração, era um ritual, um chamado aos mortos. E ele, em sua busca por conhecimento, era o estranho que havia mexido em segredos que deveriam permanecer enterrados. O clima de festa se transformou em um desfile de variações. Pânico, confusão e, de repente, um sentimento denso de culpa. O diário parecia gritar sua presença em seu bolso. Ele entendeu. Cada lenda, cada dança, cada olhar furtivo, tudo tinha um motivo. Mas e agora? O que fazer? Com a praça tomada pelo caos, um único pensamento se acendeu em sua mente. Ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. E quando olhou para Clara,
Viu que não era só um aliado, era parte desse velho segredo. O que mais ela sabia? E a pergunta mais aterradora: que escolha eles teriam que fazer? Ricardo estava paralisado. A figura encapuzada projetava uma sombra densa sobre a praça agora silenciosa. O corpo de Clara Tremia ao seu lado, e ele sentiu a urgência de protegê-la. O que estava prestes a acontecer era uma fissura na realidade que ele conhecia. A figura começou a falar, e suas palavras saíam como um sussurro carregado de mágoa. Vocês esqueceram o pacto! A atmosfera ficou pesada. As pessoas olhavam em volta, aterrorizadas. E então, algo rompeu a tensão. Uma poderosa explosão de luz irrompeu da máscara, fazendo todos se encolherem. Ricardo piscou, tentando enxergar, mas a visão estava comprometida. Nas sombras, figuras começaram a aparecer, manifestando-se ao redor do guardião. Eram os ancestrais, aqueles que haviam sido esquecidos. E então um grito rasgou o silêncio. Clara! Olhar petrificado, Ricardo viu que Clara havia se afastado, como se uma corda invisível a puxasse em direção à figura encapuzada. Ele tentou alcançá-la, mas uma força invisível parecia impedi-lo. Clara, não! Gritou, mas sua voz se perdeu no caos. Clara parou e então fez algo que arrancou o chão de seus pés. Com um movimento rápido, ela tirou a máscara da figura, revelando um rosto que fez o coração de Ricardo disparar na hora. Era o rosto de sua mãe, uma imagem de juventude e dor que ele pensou ter deixado para trás. O choque se espalhou pela praça como um incêndio. Clara voltou-se para Ricardo, agora com um olhar que carregava um peso insuportável. Eu sou a guardiã, ela gritou, a revelação ecoando como uma condenação. Eu sempre fui a guardiã. O que ele ouvira? A confusão transformou-se em uma dor que cortava o peito de Ricardo. A mulher que ele considerava sua aliada, seu apoio, era parte do mistério. Clara não era apenas uma organizadora da festa, mas a chave para o passado sombrio de São Bonifácio. As lágrimas dela eram agora motivadas por algo que Ricardo não poderia compreender. Você sabia de tudo isso? Ele perguntou, a voz embargada. Era para você ficar longe. Clara gritou, o desespero misturando-se com um sentimento mais profundo. Eu não queria que você se envolvesse. Eu não queria que você descobrisse. O pânico na praça se mesclava com um novo tipo de caos. As pessoas temendo a revelação, sussurrando entre si, enquanto a verdade era exposta. Ricardo olhou para a figura, então para o rosto familiar de sua mãe, depois novamente para Clara. Mas por quê? O que está acontecendo? A figura encapuzada, agora revelada, se moveu para mais perto de Clara, e suas palavras eram uma promessa sombria. Você não pode quebrar o pacto. Os olhos de Clara brilharam com uma mistura de arrependimento e determinação. Se o pacto for quebrado, todos nós estaremos perdidos. Ela se virou para a multidão. E o medo no ar ficou mais denso. Toda a cidade estava protegida por nossa linha de sangue. Se eu falhar, eles voltarão para nos buscar. Uma onda de murmúrios se espalhou. As pessoas agora divididas entre apoiar Clara ou temer a mágica ancestral que ameaçava ressurgir. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele estava no centro de algo muito maior do que imaginara. E se você quebrar o pacto? Ele perguntou, o medo agora ecoando na própria voz. Então, todos aqui pagarão um preço, Clara gritou. E quando ela olhou diretamente para ele, aquele olhar era uma mistura de amor e desespero.
Ricardo percebeu. A chave para a verdade não era apenas sobre a cidade, mas também sobre o que ele sentia por Clara. Estavam ligados de forma intrínseca, e a decisão que ela tomasse agora impactaria não apenas a cidade e seus moradores, mas a relação deles. E no instante em que a luz da máscara ameaçava engolir a praça, Ricardo soube o que precisava fazer. Ele precisava preservar a conexão que havia criado com Clara, enquanto ao mesmo tempo enfrentava as sombras do passado. Mas seria possível salvar a cidade? E a que preço? O vazio da dúvida pairou no ar, enquanto a luz começava a se dispersar. Ricardo sentiu a pressão no peito aumentar, como se o ar estivesse sendo roubado. A luz da máscara era intensa e quase ofuscante, refletindo as expressões aterrorizadas das pessoas ao seu redor. Ele olhou para Clara, a mulher que pensava conhecer, e viu a determinação em seu olhar. Se o pacto for quebrado, não seremos apenas nós a sofrer. Todos aqui podem pagar. A figura encapuzada, com a voz ameaçadora, continuou a ecoar pelo ar pesado da praça. Vocês esqueceram os avisos, esqueceram os ancestrais. O preço será alto se não cumprirem sua parte. A multidão recuou. Temor e confusão dominando a cena. Mas Ricardo não podia se deixar intimidar. Algo dentro dele se agitou. Um impulso de coragem quase instintivo. Clara, eu não vou deixar isto acontecer. Então, numa fração de segundo, a atmosfera mudou completamente. Clara, a guardiã, começou a tremer. Até então, a força parecia estar em suas mãos, mas agora ela parecia perder o controle. Eu não consigo, gritou. E como se o universo tivesse respondido à sua fraqueza, a luz da máscara começou a pulsar e a figura encapuzada ergueu as mãos, invocando um poder crescente que atingiu todos na praça. Uma explosão de energia atravessou o ar e um grito estrondoso ressoou. As mãos da figura se abriram e uma onda de luz negra se derramou sobre a praça, engolindo tudo em seu caminho. Ricardo se sentiu puxado para trás, sua visão turva. O tempo parecia ter parado, tudo se transformava em uma confusão de cores e sombras. Quando a luz começou a dissipar, Ricardo piscou e se viu em um lugar diferente. Não era mais a festa. Os rostos conhecidos haviam se esvaído. Ele estava em um espaço sombrio, uma espécie de dimensão paralela. O que acontecera com a cidade? A figura encapuzada e Clara estavam ali, mas não eram mais as mesmas. Clara olhava para ele, expressão transformada, os olhos cheios de algo misterioso. Ricardo, ela disse num tom baixo, quase hipnótico. Tudo isso foi parte do plano. O coração de Ricardo disparou. Plano? Que plano? Mas antes que ela pudesse responder, Clara se virou para a figura encapuzada. Você me prometeu que não revelaria minha verdadeira natureza até que fosse a hora certa. Você não poderia me deixar fazer isso sozinha. Agora, Ricardo percebia que Clara não era quem pensava. Ela não era apenas a guardiã. Havia algo mais profundo, um papel que ele nunca imaginou. Você tinha que saber a verdade, Clara, a figura respondeu. A voz abafada, mas poderosa. Você sempre foi a escolhida para sacrificar tudo, até mesmo a sua própria verdade. Os ensinamentos, os dançantes, as lendas que Ricardo estudou pareciam agora uma enganosa cortina de fumaça. A verdade do pacto começava a emergir. Clara estava se transformando. A sua natureza obscura começava a tomar conta. O que você está dizendo? O que está acontecendo? Ele gritou, a angústia apertando sua garganta.
Eu sou a herdeira da linhagem que protege a cidade, mas ao mesmo tempo sou a força que pode destruí-la. Clara respondeu, um brilho de ambiguidade em seu olhar. E você, Ricardo, você é o motivo pelo qual esse poder está despertando. Você me fez lembrar. Ele se sentiu frágil, como um brinquedo quebrado. Seu mundo estava se desmontando diante dele. Mas eu pensei, estávamos juntos nessa. Por que você não me contou? O que mais você escondeu de mim? Clara deu um passo à frente, e ao fazer isso, a dimensão começou a mexer-se ao redor deles, como se o próprio espaço estivesse reagindo às suas emoções. Conflitantes. Eu precisava te proteger, mas agora não há como voltar atrás. A figura encapuzada soltou uma risada baixa e sombria. O jogo começou. E Ricardo, você está mais envolvido do que jamais soube. Os arredores começaram a tremer, e uma fissura negra se abriu ao redor, revelando sombras que se moviam freneticamente. O terror começou a se infiltrar novamente. Ricardo olhou para Clara, a mulher cuja verdade ele mal conhecia, e seu coração se encheu de medo e desespero. O que aconteceria agora? Ele sentia que estava muito mais próximo do abismo do que imaginava. E no meio desse caos, o pensamento se formou com clareza. Se Clara fosse realmente tanto a guardiã quanto a ameaça, ele poderia confiar nela. E se a cidade fosse não apenas o lugar a ser salvo, mas um terreno de escuridão que clamava por um sacrifício? O espírito do passado não queria apenas se manifestar, desejava se vingar. E enquanto o espaço tremia, ele percebeu que talvez o verdadeiro pacto nunca tivesse sido sobre proteger São Bonifácio, mas sim sobre a escolha dolorosa entre seguir em frente ou deixar tudo desmoronar. E mais importante, a expressão que antes era familiar se tornou distante e quase estranha. Ricardo, você não entende. Eu sou mais do que uma guardiã. Eu sou a fonte. A figura encapuzada, que antes parecia ameaçadora, agora se tornava uma espectadora silenciosa, quase alheia ao que estava se desenrolando. Ricardo não conseguia processar as palavras dela. O quê? A fonte? Ela sempre foi parte do que estava acontecendo? O que você quer dizer com isso? A voz de Ricardo tremia. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo dos quais não conseguia acordar. Eu sou a linhagem que dá vida a essa cidade, mas sou também a chave para destruí-la. Clara exclamou, seu tom tornando-se mais intenso enquanto os espectros flutuavam ao redor. As sombras pareciam balançar. Ao compasso de suas emoções, eu carrego o poder de decidir entre a vida e a morte da cidade. Seu coração disparou. E você não me contou? Eu sou apenas um peão em seu jogo? As sombras se agitavam, formando desenhos de dor e sofrimento ao redor deles. Ela se aproximou, segurando o rosto dele entre as mãos. Eu não queria que você fizesse parte disso. Mas agora não tem mais volta. Então, algo inesperado aconteceu. A figura encapuzada, que parecia ter ficado em segundo plano, levantou a mão e um rugido ecoou. A luz da máscara queimou intensamente e, de repente, o chão se abriu à sua esquerda. Uma fenda se formou e uma onda de energia negra atingiu a praça. Não! Clara gritou. Mas era tarde demais. A energia arrastou todo mundo para dentro da fenda, incluindo Ricardo. Ele se sentiu puxado para o vazio, seu corpo sendo dilacerado por uma força invisível. Quando finalmente pousou de volta no chão, estava em um lugar desconhecido. Era uma espécie de caverna cavernosa, iluminada com uma luz azul fria. Ele se levantou, atordoado. Clara estava a seu lado, mas agora havia algo diferente. O olhar dela estava cheio de trevas, como se a luz interior se apagasse. Clara,
Ele a chamou, mas a resposta veio de um lugar distante. A figura encapuzada estava agora ao lado dela, sem a máscara, revelando um rosto familiar que fez Ricardo quase desmaiar. Era sua avó, uma mulher que ele pensou ter perdido para sempre. Não! Isso não pode estar acontecendo, ele gritou, o choque quase o derrubando. Como isso era possível? Sua avó estava ali, mas não era a mulher amorosa que ele lembrava. Era uma sombra do passado, cheia de segredos. Você finalmente chegou, meu querido neto, disse a avó com um sorriso desconcertante. Clara sempre foi minha sucessora, e você, Ricardo, tem um papel a desempenhar. Ele sentiu o chão sob seus pés balançar. Não! Isso não faz sentido! Eu não quero fazer parte disso! Clara olhou para ele, os olhos agora cheios de uma mistura de dor e aceitação. Você é a última peça do quebra-cabeça, Ricardo. Sem você, tudo será destruído. A definição de seu papel, o legado de sua família, tudo começava a ficar claro. Mas o que não sabia era que essa revelação vinha com um custo tão alto. Enquanto sua avó se aproximava, as sombras começaram a flutuar em volta dele novamente. Escolha, Ricardo. Com quem você ficará? Com Clara ou comigo? Um órgão do coração quebrou um silêncio ensurdecedor. O poder da escolha estava em suas mãos. Mas o que ele estava prestes a decidir poderia condenar a cidade inteira. O que ele faria? O que essa reviravolta significava para todos? E, no fundo, ele não poderia deixar de se perguntar se a verdadeira essência de quem ele pensava ser estava prestes a ser desmascarada. A tensão no ar era palpável. A escolha tinha que ser feita e o tempo estava correndo. Ricardo estava a tensão carregada no ar. A escolha estava diante dele pulsando como um coração ansioso. Clara o olhava com um misto de dor e esperança, enquanto sua avó, agora revelada, se aproximava como uma tempestade prestes a explodir. A fenda ao redor deles parecia vibrar, pulsando com uma energia que ameaçava consumi-los. Você precisa decidir, Ricardo. A voz de Clara saiu como um grito sufocado. Se você ficar ao meu lado, juntos podemos restaurar o equilíbrio e salvar a cidade. Mas se escolher a sua avó, seremos todos perdidos. Por que você não me disse a verdade antes? Ele questionou, a angústia transbordando enquanto as sombras dançavam à sua volta. O espaço parecia resistir ao tempo, um lugar onde tudo poderia mudar em um instante. Eu pensei que éramos uma equipe. A avó de Ricardo interveio, sua presença fazendo as sombras se aglomerarem mais perto. Ele tem que fazer a escolha, Clara. A verdade é que você não é apenas a guardiã. Você é a chave para o meu retorno ao poder. A revelação bombástica pairou no ar como um eco. Ricardo sentiu seu estômago revirar. A fenda se abria mais. E um som profundo e ameaçador ressoou. Retorno ao poder, Ricardo reforçou, sua voz se tornando um sussurro de incredulidade. O que você realmente quer, avó? Ele olhou para Clara, buscando uma resposta. Mas o rosto dela era um misto de pavor e determinação. Havia algo mais, um segredo antes escondido, que agora parecia claro como o dia. Ricardo, a linhagem, o pacto, tudo isso é uma farsa, Clara gritou, sua voz cheia de uma urgência que calava fundo. Eu cresci ouvindo lendas sobre os ancestrais, sobre você, ser especial. Mas a verdade é que tudo foi manipulado. A cidade está presa em um ciclo de medo e sua avó é a razão disso. O que você não entende é que ela se alimenta da energia dos corações que dominou. Eu nunca quis que você fizesse parte disso, mas agora é diferente. As peças começaram a se unir para Ricardo.
Uma explosão de clareza invadiu sua mente. Você está dizendo que o poder dela vem de nós. O coração de Ricardo acelerou à medida que a verdade se revelava. A dor de Se sentir manipulado rasgando sua essência. E o que acontecerá se eu escolher ficar com você? Escolher ficar comigo é escolher libertar a cidade, ela respondeu, com as palavras pesadas de significado. Mas há um preço. Se você ficar do meu lado, o poder dela será quebrado e nós teremos a chance de restabelecer a paz. Mas ela não vai desistir facilmente. Ela está tão cega quanto eu estava, Ricardo exclamou. E o que acontece com todos os moradores, com a cidade? Eles não precisam sofrer mais. Tudo é uma questão de escolha. Mas há um caminho novo que precisa ser trilhado. O som da fenda, aumentando lentamente, fez o cabelo de Ricardo arrepiar. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E então... Um movimento rápido. A avó de Ricardo ergueu a mão e disse em voz firme: Eu sempre fui a verdadeira guardiã da cidade. Voltar ao poder significa que posso finalmente consertar as coisas, meu neto. O que você vê como luz é apenas a ilusão criada por Clara. E como uma tempestade, uma onda de energia negra disparou da figura, tremendo o chão sob eles. Ricardo viu a luz ao redor de Clara suprimir e seu grito ecoou no vazio. Ricardo, eu preciso de você! Mas quando ele foi até ela, o chão se rompeu. Do fundo da fissura, uma sombra se elevou, deslizando para a superfície. O choque foi instantâneo e devastador. Era um familiar que Ricardo nunca esperara ver. Não era sua avó, mas uma versão de uma Clara que estava se distorcendo em algo horrível. Você me subestimou, Ricardo. Sempre fui eu a cheia de poder e você simplesmente não percebeu até agora. As paredes começaram a ruir e tudo ao seu redor desmoronou em caos. O que antes era um lar, uma cidade vibrante, agora se tornava um labirinto de medo e escuridão. Ele encarou o novo rosto da Clara, agora uma sombra da sua imagem original. E o que ela se tornara enviou um arrepio de terror pelo seu corpo. O que era verdadeiro, o que era real, e o que ele realmente tinha perdido. A ferida em seu coração pulsava enquanto se perguntava: tinha ele realmente feito a escolha certa? Tinha se colocado em uma batalha maior do que imaginava, e agora no centro da tempestade, tudo estava prestes a mudar de uma forma que ele nunca seria capaz de prever. O que aconteceria agora? As respostas estavam se perdendo na escuridão, engolindo a cidade. Ricardo se sentiu perdido no labirinto de sombras. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente, enquanto a figura tumultuada de sua avó se aproximava, um sorriso no rosto que mais parecia um aviso. Você finalmente entendeu, meu querido neto, ela disse, com um tom que misturava afeto e desdém. Só que o que vem a seguir não é o que você espera. Não pode ser, sussurrou Ricardo, seu coração afundando no peito. Como poderia a mulher que ele amava ser aquela que tinha que derrotar? Clara, você só precisa lutar contra isso. Clara, com as lágrimas escorrendo, balançou a cabeça. Ricardo, você não entende. Não sou eu que preciso lutar. Você é a chave para tudo isso. O desespero nas palavras dela era palpável, mas as sombras ao redor começaram a dançar de forma frenética, como se estivessem absorvendo a tensão da cena. A avó deu um passo em frente, os olhos brilhando em tom ameaçador. O verdadeiro sacrifício vem do seu coração. Garoto, se você escolher Clara, a cidade será condenada. Seus dedos se entrelaçaram, formando um gesto familiar, quase ritualístico. Ao redor deles, os sussurros da multidão que ainda não desapareceu ecoavam, um murmúrio nervoso de incerteza.
Então, um estrondo repentino preencheu o ar. A fissura ao lado de Clara começava a se abrir ainda mais, revelando uma escuridão que parecia querer engolir tudo. Ricardo viu a chance de escapar se esvaindo. Mas antes de conseguir pensar em uma solução, um grito cortou o espaço. Clara, acorde! Uma figura emergiu das sombras. Um homem com uma presença imponente, como um trovão em um céu limpo. Era seu pai, que ele acreditava estar perdido para sempre. Você não sabe o que está fazendo. O impacto foi como um raio. A cena parou e o tempo parecia congelar. Ricardo olhou de sua avó para Clara, atrás do novo chegado. O homem olhava para Clara com uma mistura de amor e dor. Clara, você não pode se unir a ela. A cidade não. Pode ser controlada pela sua avó. Ricardo estava em choque. Pai, sua voz era uma mistura de incredulidade e esperança. Você está vivo? Sim, mas isso não importa agora. A cidade está em perigo. Ele se virou olhando para a figura da avó. Ela alterou o pacto para se beneficiar. Clara nunca deveria ter sido envolvida nisso. A tensão crescia enquanto a verdade soava. Clara! Ricardo piscou, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Você sabia disso? Eu não sabia. Eu não sabia que ele estava vivo. Clara gaguejou. O olhar dela se encheu de dor. Era uma verdade cortante que se entranhou entre eles. E então, a avó começou a rir, como se a situação estivesse se desenrolando da maneira mais deliciosa. Possível. Ah, a família reunida, que lindo! Ela zombou, mas a raiva na voz ecoou e reverberou pelo local. Sabiam que o verdadeiro poder sempre esteve sob seus narizes. Clara, você nunca vai entender o que significa ser realmente forte. Ricardo sentiu seu estômago revirar. Tudo o que conhecia estava agora desmoronando. Mas a reviravolta não parou por aí. O chão debaixo deles começou a tremer. E Clara se virou para seu pai, o olhar fixo. Você não pode deixá-la ganhar. Não posso deixar vocês se arriscarem. Antes que alguém pudesse reagir, a avó levantou as mãos e uma onda de energia negra se formou, ameaçando engolir tudo. Ricardo viu seu pai empurrar Clara para um lado, tentando protegê-la. Mas o que aconteceu a seguir-lhe? Deu um nó na garganta. Uma voz ecoou, não da avó, mas do próprio ar. A linhagem se divide e o poder clama por um novo guardião. O espaço tremeu e o brilho azul que antes iluminava a caverna agora se tornava vermelho. A fenda que antes era ameaçadora agora parecia uma passagem para o abismo. Ricardo, sem saber o que fazer, percebeu que a escolha entre Clara e sua avó não era apenas sobre o destino da cidade. Era sobre quem deveria ser o novo guardião. Seria ele quem decidiria isso? Mas em meio à confusão, seu olhar encontrou Clara. Ela parecia mais dividida do que nunca, e a verdade se cristalizou em sua mente. Ambos estavam presos em um jogo muito maior do Que imaginavam. Enquanto tudo desmoronava ao seu redor, uma pergunta aterradora o consumia. Ele realmente conhecia Clara? Ou havia muito mais por trás do sorriso dela do que ele se permitira acreditar? E quando os gritos da multidão se tornaram um coro de desespero, Ricardo se viu encurralado, sem respostas, enquanto a escolha se tornava uma catástrofe iminente. A cidade estava em suas mãos, mas seu coração disparava com um único pensamento. E se a verdadeira natureza do sacrifício fosse ainda mais profunda do que a luta entre Clara e sua avó? Ricardo se sentia perdido no labirinto de sombras.
As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente, enquanto a figura tumultuada de sua avó se aproximava. Um sorriso no rosto que mais parecia. Você é a chave para tudo isso. O desespero nas palavras dela era palpável, mas as sombras ao redor começaram a dançar de forma frenética, como se estivessem absorvendo a tensão da cena. A avó deu um passo em frente, os olhos brilhando em tom ameaçador. O verdadeiro sacrifício vem do seu coração, garoto. Se você escolher Clara, a cidade será condenada. Seus dedos se entrelaçaram, formando um gesto familiar, quase ritualístico. Ao redor deles, os sussurros da multidão, que ainda não desapareceu, ecoavam, um murmúrio nervoso de incerteza. Então, um estrondo repentino preencheu o ar. A fissura ao lado de Clara começava a se abrir ainda mais, revelando uma escuridão que parecia querer engolir tudo. Ricardo viu a chance de escapar se esvaindo, mas antes de conseguir pensar em uma solução, um grito cortou o espaço. Clara, acorde! Uma figura emergiu das sombras, um homem com uma presença imponente, como um trovão em um céu limpo. Era seu pai, que ele acreditava estar perdido para sempre. Você não sabe o Que está fazendo? O impacto foi como um raio. A cena parou e o tempo parecia congelar. Ricardo olhou de sua avó para Clara, atrás do novo chegado. O homem olhava para Clara com uma mistura de amor e dor. Clara, você não pode se unir a ela. A cidade não pode ser controlada pela sua avó. Ricardo estava em choque. Pai, sua voz era uma mistura de incredulidade e esperança. Você está vivo? Sim, mas isso não importa agora. A cidade está em perigo. Ele se virou, olhando para a figura da avó. Ela alterou o pacto para se beneficiar. Clara nunca deveria ter sido envolvida nisso. A tensão crescia, enquanto a verdade soava. Clara! Ricardo piscou, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Você sabia disso? Eu não sabia que ele estava vivo. Clara gaguejou. O olhar dela se encheu de dor. Era uma verdade cortante que se entranhou entre eles. E então a avó começou a rir, como se a situação estivesse se desenrolando da maneira mais deliciosa possível. Ah, família reunida! Que lindo! Ela zombou, mas a raiva na voz ecoou e reverberou pelo local. Sabiam que o verdadeiro poder sempre esteve sob seus narizes. Clara, você nunca vai entender o que significa ser realmente forte. Ricardo sentiu seu estômago revirar. Tudo o que conhecia estava agora desmoronando. Mas a reviravolta não parou por aí. O chão debaixo deles começou a tremer e Clara se virou para seu pai, o olhar fixo. Você não pode deixá-la ganhar. Não posso deixar vocês se arriscarem. Antes que alguém pudesse reagir, a avó levantou as mãos e uma onda de energia negra se formou, ameaçando engolir tudo. Ricardo viu seu pai empurrar Clara para um lado, tentando protegê-la. Mas o que aconteceu a seguir lhe deu um nó na garganta. Uma voz ecoou, não da avó, mas do próprio ar. A linhagem se divide e o poder clama por um novo guardião. O espaço tremeu e o brilho azul que antes iluminava a caverna agora se tornava vermelho. A fenda que antes era ameaçadora agora parecia uma passagem para o abismo. Ricardo, sem saber o que fazer, percebeu que a escolha entre Clara e sua avó não era apenas sobre o destino da cidade. Era sobre quem deveria ser o novo guardião. Seria ele quem decidiria isso? Mas, em meio à confusão, seu olhar encontrou Clara. Ela parecia mais dividida do que nunca. E a verdade se cristalizou em sua mente.
Ambos estavam presos em um jogo muito maior do que imaginavam. E então, algo inimaginável aconteceu. O chão se partiu completamente e uma luz ofuscante explodiu do centro da fissura. Ricardo ficou paralisado. E de dentro surgiu uma figura envolta em luz. Uma mulher que irradiava uma força que ninguém poderia ignorar. Ao se aproximar, o semblante dela se revelou. Era a versão jovem de sua mãe, com um sorriso calmo. Clara, você não precisa mais carregar esse fardo sozinha. Brito rasgou o ar. Mãe! A realidade de Ricardo se desfez diante de seus olhos. Como você está aqui? As palavras ecoavam enquanto tudo ao redor parecia se desfazer. Eu sou a verdadeira guardiã e estou aqui para restaurar o equilíbrio. O choque foi como uma onda, empurrando todos para trás. Clara, sua avó, e até seu pai recuaram, inválidos pela presença daquela mulher, que antes acreditavam estar morta. Vocês não entendem, sua mãe disse. Sua voz ecoando por todo o lugar. Tive que me esconder enquanto o pacto se desfazia. Mas agora chegou a hora de reverter a história. O poder não pertence a você, Clara. Nunca pertenceu. É hora de escolher um novo caminho. Ricardo sentiu que o universo estava desmoronando e... Se reconstruindo, sua mãe olhou para ele com um amor que o fazia sentir-se seguro e confuso ao mesmo tempo. Você tem que decidir, meu filho. O destino de todos está em suas mãos. As sombras se agitaram, a luz da fissura iluminava o rosto de todos, e Ricardo percebeu que o que estava prestes a acontecer era muito maior do que ele ou qualquer um poderia imaginar. Poderia a verdade ser tão devastadora? E a pergunta que o atormentava: quem realmente era ele nesse jogo de poder? O mundo girava e ele tinha que fazer sua escolha. E o peso disso poderia mudar tudo para sempre. Ricardo sentiu a pressão aumentar. Ele olhou para sua mãe e, em um instante, tudo ficou mais claro. Que não esperava, porém, era o momento que estava prestes a acontecer. A avó lançou um olhar fulminante para a mãe dele. Você não deveria estar aqui, ela gritou, a voz tremendo com uma fúria reprimida. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um tremor profundo percorreu a terra que estava sob seus pés. A fissura na caverna começou a se ampliar, como se estivesse viva, quase engolindo a luz que ainda restava. A atmosfera mudou. O ar tornou-se pesado e carregado de eletricidade. Ricardo sentiu o chão se fraturar sob ele. Não! Gritou sua mãe, enquanto tentava puxar Clara para longe da borda que estava se formando. Mas a avó a deteve com um gesto de mão. Você não entende! Ela nunca foi a verdadeira guardiã. Ricardo olhou para a avó confuso. O que você quer dizer? O que mais você esconde de nós? Cada palavra parecia um soco em seu estômago, e o clima a torno deles estava carregado de tensão. As sombras ao redor começaram a se agitar mais rapidamente, como se soubessem de um segredo que estava prestes a ser revelado. Quando Clara olhou para Ricardo com um olhar implorante, a fissura lançou uma luz ofuscante. Ele se virou para ver sua mãe olhando para os dois com uma expressão angustiada. Vocês não podem me deixar com ela, Clara sussurrou perigosamente. Você não entende, Ricardo. A verdade sobre o nosso passado. Tudo isso é apenas uma parte do plano. A fúria da... A avó era palpável. Ela deve ser eliminada, Ricardo. O poder dela ameaçaria todo o nosso legado. A tensão estava crescendo como um conflito antigo. Não, Clara é uma parte de nós, Ricardo protestou. Ele não podia deixar que a avó destruísse Clara. Essa conexão entre eles era real e ele não podia ignorá-la. Me perdoe, Ricardo,
Clara gritou, e então a fissura começou a emitir uma ressonância profunda. Me perdoe por não ter te contado. As sombras começaram a atravessar a fenda, arrastando-se para fora. Uma lufada de silêncio profundo caiu sobre o espaço. E então um grito cortante ecoou, não de Clara, mas de sua mãe. Clara, não! A cena se tornou um turbilhão. A energia escura disparou e, num movimento súbito, Clara lançou-se para a fissura, como se estivesse sendo chamada, como um feitiço eterno. Ricardo ficou paralisado. O que aconteceu em frações de segundo foi um pesadelo. Clara foi sugada e desapareceu na escuridão. O pânico tomou conta de todos. Sua mãe olhou desesperada. Devemos agir! O que você fez, Clara? Ricardo não podia acreditar no que viu. O corpo dela sumiu, mas aquele não era o fim. O vazio começou a pulsar e, em um momento, uma imagem apareceu. Clara renasceu, não como o que era, mas como uma entidade sombria, envolta em sombras dançantes, e aquelas sombras agora chamavam seu nome. Clara, não! O grito de Ricardo ecoou em seus próprios ouvidos. Aquela não era a mulher que ele amava. O rosto dela havia se contorcido em uma expressão de poder imbatível e um sorriso maligno apareceu. Agora eu tenho poder. Não, Clara, você não é assim, sua mãe gritou, trêmula de horror. As vozes de alegrias e risos que antes se erguiam na caverna agora se tornaram ecos de desespero. Ricardo percebeu a verdade devastadora. Clara sempre foi a chave para tudo, mas não da maneira que esperava. Ela não era a guardiã, mas a liberadora do poder ancestral. A avó ri, um som horrendo. Finalmente, ela se manifestou. Agora você tem que escolher, Ricardo. Fique ao meu lado e poderemos derrotá-la para sempre. O chão continuou a rachar e o espaço parecia prestes a desmoronar. Ricardo estava em pé em uma corda bamba entre dois mundos. A cidade, Clara, tudo isso pode ser salvo, mas a que custo? Seus pensamentos se misturavam enquanto a nova forma de Clara emergia, poderosa e agressiva. A fissura estava prestes a se fechar. E neste caos, uma única ideia preencheu a mente de Ricardo. Se o passado era assim tão sombrio, o que mais seria escondido? E a pergunta martelava em sua cabeça como um tambor. Clara estava buscando por poder ou por vingança? E com isso, tudo começou a desmoronar, gerando mais perguntas do que respostas. Ricardo mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. A figura de Clara, agora envolta em sombras, era uma das mais assustadoras que já vira. Clara, por favor, volta para mim! Ele gritou, a angústia apertando. Seu peito! Mas a Clara que conhecia estava desaparecendo, dando lugar àquela presença sombria. Eu sou mais poderosa agora, Ricardo! A voz dela reverberou, um eco que parecia se espalhar pelo espaço. As sombras dançavam ao seu redor, como se conectassem a nova Clara ao passado, a cidade ao pacto esquecido. Era uma batalha interna entre luz e escuridão, e Ricardo sentiu seu coração disparar. Você não precisa fazer isso. Ele se virou para sua mãe. Mãe, você precisa ajudar a trazê-la de volta. A mãe dele, com a expressão marcada pela dor, se adiantou. O poder dela precisa ser controlado, disse sua voz a meio caminho entre a autoridade e a tristeza. Mas o vínculo entre vocês dois ainda existe. Temos que encontrar uma maneira de quebrar a influência da avó sobre ela? A avó sorriu de um jeito que fez o frio percorrer a espinha de Ricardo. Vocês são tão ingênuos. O poder sempre chamou por ela e agora vai infligir mais dor do que se pode imaginar.
Enquanto a tensão aumentava, o espaço em torno deles começou a tremer, as fissuras no chão se expandindo como se a própria terra quisesse engolir todos. A cidade está em perigo. Ricardo gritou, desesperado. Não podemos deixar que a avó tome conta do que restou da Clara. Ele se lembrou de tudo o que aprendera, das histórias sobre coragem e sacrifício que tantas vezes compartilhara com seus alunos. Agora era seu momento de agir. Ele se virou para Clara, cuja figura se volatilizava no ar, e gritou: Clara, lembre-se do amor, da alegria que vivemos juntos. Você é mais forte do que isso. A expressão de Clara vacilou. E como um raio de luz, um fragmento da Clara que ele amava brilhou através das sombras. Ricardo, ela sussurrou. A dor em sua voz quebra ventos de esperança em seu coração. Ele avançou, ignorando a fúria da avó e a pressão das sombras. Você não está sozinha. Lute por nós, Clara. Não deixe que isso a consuma. As sombras começaram a hesitar, tremendo ao redor dela. A cidade, profundamente conectada aos sentimentos de seus habitantes, pulsou, ao mesmo tempo em que a luz do amor gradualmente retornava. O caos desacelerou por um momento. A avó, percebendo que estava perdendo o controle, gritou com a raiva acumulada. Você não pode quebrar o pacto. Não pode. É por isso que precisamos quebrá-lo, respondeu Ricardo com firmeza. Precisamos reescrever a história, transformá-la em algo que nos liberte, em vez de nos prender. Nesse momento, Clara, com lágrimas que refletiam a luz interior, voltou a ser quem sempre foi: Ricardo. A voz dela, agora clara, soou como música para seus ouvidos. Vamos acabar com isso juntos. Mãe e filho deram as mãos e, com Clara ao centro, formaram um círculo de poder. O brilho da conexão iluminou a caverna e as paredes começaram a vibrar. Um grito de libertação ecoou. As sombras se agitaram, mas a força combinada deles começou a prevalecer. Finalmente a fenda crepitou e, como um eco de uma lenda renascente, os ancestrais da cidade começaram a aparecer, suas vozes se entrelaçando em um canto de poder divino. A energia se tornou irresistível e, como um furacão, absorveu as trevas. Com um último esforço, Clara gritou: Quebrem as correntes! Libertem o futuro da cidade! Com um estrondo ensurdecedor, tudo se iluminou. A avó, percebendo a derrota, gritou em ira enquanto era tragada para a escuridão. E em uma fração de segundos, tudo se acalmou. O branco ofuscante deu lugar à luz suave do amanhecer. Quando a poeira assentou, Ricardo olhou para Clara e sua mãe. Havia um novo começo no ar. Fizemos isso, ele sussurrou, tomado pela emoção. Sim, Clara respondeu com um sorriso radiante. Mas o que faremos agora? O legado ainda vive em nós. Enquanto o sol nascia sobre a cidade de São Bonifácio, iluminando seus segredos e histórias, um novo capítulo se abria. Se você curtiu essa jornada intensa, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que temos guardadas para você. Esmague o botão de like agora e mostre seu apoio. Comente aqui embaixo suas reações e teorias sobre o final. Só os verdadeiros fãs sabem a importância disso. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Nossa comunidade é única e precisamos de você nela. Vamos juntos, porque a história continua.